Pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021, são exatamente 7 horas e 8 minutos. Vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre a teoria do conhecimento na visão de Platão, só que a parte 1. Hoje estudaremos Platão, a parte 2, tá bom? Quais são os objetivos da aula? Primeiro, o objetivo da nossa aula hoje é compreender a teoria das ideias de Platão. O segundo é entender a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível de Platão. Tá? Para refletir, você sabe o que são fake news? Já recebeu alguma notícia mentirosa? Já repassou alguma informação e depois se deu conta de que aquilo não condizia com a realidade? Vamos iniciar esse debate, pessoal, na nossa aula. E aí? Quero ouvir vocês. O que é fake news, pessoal? São mensagens falsas. Notícia falsa. Uhum. Sim, Vitória. Você quer falar? Você ligou o áudio? Não, professor, sem querer. Vocês já repassaram alguma vez fake news sem saber? Não, assim, tipo, eu fiz, mas foi sem querer. O Ítalo está falando que já, a Larissa também. Vocês poderiam falar que fake news eram essas e que vocês não sabiam, que só depois souberam que é fake news? E aí, Ítalo, qual foi a notícia que você espalhou depois que você ficou sabendo que era fake news? Larissa? Professor, o meu foi um aniversário, que eu espalhei pensando que era num dia, aí foi no outro. Foi no ano passado que eles disseram que ia ter aula, chegou a mensagem aqui no meu celular, só que não era confirmado, né? Aí eu peguei e espalhei sem querer. Aula presencial? Era ano passado, eu ainda tava no 9º ano. Foi uns 2 Ah, semanas depois que parou. entendi. Então, gente, às vezes isso acontece, tá? Às vezes nós espalhamos notícias falsas só depois, quando vamos verificar, é que percebemos que eram fake news, tá bom? Então, o que nós devemos fazer antes de espalhar notícias? Nós temos que verificar a fonte, tá? Sempre temos que verificar a fonte, tá bom? Ah, acho que há uns 2 meses, até um rapaz que trabalha na vigilância sanitária aqui do município, saiu uma fake news que ele tinha morrido, né? Esqueci o nome dele agora. E aí ficou todo mundo, não, ele morreu nos grupos de WhatsApp. E aí só depois que e já todo mundo, né, eu vendo uma galera postando no status luto, sentimentos por um amigo, uma perca irreparável. Aí depois, dia seguinte, ele apareceu. Não, gente, eu não morri, não. E isso acontece demais, gente. Demais, demais.
Então, nós temos sempre que verificar a fonte, tá? Eu sei que todo mundo hoje é ansioso para estar compartilhando, né? Tem muita gente que gosta, passa o dia compartilhando momentos, notícias, nos stories, nos status, enfim. Mas temos que sempre verificar a fonte. Agora, existem alguns tipos de fake news, umas que não são tão danosas e prejudiciais, tá? Mas existem algumas fake news que elas são muito prejudiciais a determinada pessoa, né? Por exemplo, notícias difamatórias, atribuições a alguém que não era que não de fato a pessoa cometeu, né? Isso aí já vai já não é mais nem fake, além de ser fake news é crime, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Tá? Muito cuidado mesmo. Então, tudo que vocês forem repassar, vocês têm que verificar se é verdade ou se é falso, se é uma mentira. Bom? Fake news é um termo em inglês usado para refletir a falsas informações divulgadas em veículos de informação, principalmente os não tradicionais, como as redes sociais. Essas informações são criadas por diversos motivos, seja para espalhar o boato, reforçar determinada forma de pensar ou até para disseminar o ódio. Certo? Então, principalmente em relação a essa disseminação do ódio, gente. Isso é muito grave, né? Muito grave. Se espalhar informações com uma carga de ódio, com uma carga de Olá, professor. Boa tarde. amargura. Ou eu não entendi, falaram duas pessoas ao mesmo tempo. Não, é porque eu entrei agora por causa da minha internet, viu? Tá bom, boa tarde. Então, tudo bem, sem problema. Fake news. Mas o que é verdade? O que é a verdade? Tem a escultura aqui do pensador. O que é verdade para vocês, pessoal? O que é verdade, gente? Quero que vocês participem. Não se acanhem. Deixa eu chamar aqui. Olha, quem está participando vai ganhar pontos, viu? Pontinhos. As aulas estão sendo gravadas. Depois eu vou verificar todo mundo que participou. Quem ficou só caladinho, nada de ponto. E é uma pergunta simples. O que é verdade? Ninguém. O que realmente é real, que é verdadeiro, que é comprovado. Eu acho também que, tipo, a coisa que a gente não tem uma dúvida, tipo, que tem provas, tipo, eu tenho plena certeza daquilo. Então, eu vou poder afirmar que é verdade. Muito bem, Larissa, Vitória. A Verdade Vitória pra mim falou é algo. aquela coisa que tá sendo realizada ali naquele momento. Pra mim é a verdade. Mas será que tudo que está realizado naquele momento é verdade? Depende dos fatos. Será? Depende dos fatos, Verdade, né, Maria. Maria? Isso. A Vitória Souza falou uma coisa também, que é um aspecto para a ciência. A ciência só bate o martelo com algo que se é verdade ou não quando existem provas, tá? Essas provas para a ciência é chamada de experimentos, tá bom? Por exemplo, a vacina contra o Covid. Apesar que foi muito rápido o período de estudos, experimentos e comprovações, mas foi o mundo inteiro estudando ao mesmo tempo, em laboratórios do mundo inteiro, para
chegar essa vacina, né? Chegar o que realmente é verdade para a imunização. Existem muitas receitas miraculosas, né? Existem muitas opiniões sobre remédios, etc. e tal. Mas hoje, para a ciência, o que há de mais eficaz e comprovado é a vacina. Então, para a ciência, sim, a ciência, ela só diz que algo é verdade quando há a comprovação através de experimentos em laboratório, tá bom? E para a filosofia, quando algo é verdade? Agora, para a filosofia, determinar o que é verdade ou não é muito, mas muito difícil, pelo seguinte fato: a filosofia ela questiona o tempo todo. A filosofia ela não acredita em respostas finais. A filosofia ela não acredita em definições estabelecidas, tá bom? A filosofia está questionando o tempo todo, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Então, nesse contexto de verdade, segundo a ótica de Platão, existem algumas perguntas que nos ajudam a entender em relação a isso. Primeiro, o que é verdade? É o que nós já acabamos de fazer essa pergunta. Existe verdade? Se existe verdade, como conhecê-la? Sentidos, razão. Os nossos sentidos podem ser enganosos? Eu acho que às vezes, professor. Às vezes. Quando? Eu concordo, eu acho que Os sentidos aqui os sentidos, por exemplo, da audição, da visão. Será que os nossos olhos podem nos enganar às vezes? Às vezes sim. pode. Às vezes pode, sim, professor. Quando a gente não vê algo com atenção, a gente pensa uma coisa bem diferente. Às E os vezes as nossos. pessoas enganam o que nós vê, o que nós escuta. Às vezes a gente escuta uma história, mas às vezes não é verdade. Mas não é culpa nossa que alguém veio contar. Fomos enganados pelo sentido, né, Vitória? Sim, é a famosa fake news. Isso. Ah, vou dar um exemplo bem claro, bem clássico, de como nós podemos ser enganados pelos nossos próprios olhos. As redes sociais, né? Dificilmente alguém vai postar uma foto sem filtro hoje em dia. É ou não é? Vocês postam foto sem filtro? Eu posso. Não vão mentir que Deus está vendo. Eu não posso, não. Não vão Acho mentir que Deus horrível. está vendo, viu? Agora o senhor pegou a Tem que gente. ter aquele efeito básico, As né? Bem fotos eu posso sem filtro, básico. porque eu não sei nem colocar. Sem maquiagem, sem nada. Ah, sem maquiagem não. Não, professor, quieto. Então, nós somos enganados, os nossos sentidos nos enganam em relação a isso. Só usa maquiagem, né? Aí você coloca aquele filtro, dá uma afinada no rosto, põe aquele brilho absoluto, né? Que parece uma celebridade. E aí, quando vamos ver a pessoa pessoalmente, é totalmente diferente daquilo que vemos no Instagram, não é? Parece duas pessoas diferentes. Parece uma pessoa é a do Instagram e a outra pessoalmente é uma outra pessoa. É ou não é? É, Verdade, verdade. verdade, é o próprio. Às vezes a É gente porque, vê É, tanta perfeição na internet, né? Mas na verdade não é nem isso. aquilo que a gente vê. As redes tipo, na sociais, ela é o realidade, mundo das fantasias. Ah, pode falar, Larissa.
Na maioria das vezes a gente não quer postar foto desarrumada, né? Tipo, dentro de casa, fica de qualquer jeito, ninguém não vai ver mesmo. O fato também vem de muitas coisas, tipo alimentação. Eu já vi uma famosa dizendo que posta o fingindo que vai comer aquilo, mas quando desliga as câmeras, come é um pratão de comer, não tem, professor? Uhum, olha As só. pessoas enganam a gente em E vários aí aspectos. Aí a gente e fica aí ali os sem seguidores são, pra os seguidores pensar. estão sendo enganados por aquilo, pelos seus próprios sentidos, né? E aí tenta A gente seguir um pega e padrão come só um pouquinho, porque quer seguir, quer ficar fitness igual influencer. Na verdade, não come só aquele e pouquinho. isso, todo mundo quer seguir um padrão de vida das celebridades, dos famosos, e acaba que aquilo que eles vendem nas redes sociais não é a verdade. São fantasia. As redes sociais, ele é o mundo das fantasias, gente. Ninguém posta porque está triste, ninguém posta foto de momentos ruins, momentos tristes, não. O que está É ali é onde cada apenas um pode. um pedaço da vida, tá? A vida não é só alegria e momentos bons. As redes sociais, elas são uma parte da vida, mas não é o todo, tá? E o que que os psicólogos, já vi muitos psicólogos falando em relação a isso, o que é que tem ocasionado isso aos jovens? Problemas psicológicos, né, como a depressão, falta de ânimo, não é? E, Ansiedade. e etc, etc. Porque as pessoas olham para a vida de alguém, olham para os demais, acham que todo mundo está vivendo uma vida perfeita e ele não, né? Então isso é muito, mas muito perigoso, tá bom, gente? Então não devemos ser enganados pelos nossos sentidos. Devemos estar questionando o tempo todo o que é verdade. Ora, quais são as teorias de Platão sobre a verdade? Para Platão, existem dois mundos, ou seja, a realidade está dividida em duas partes. O mundo sensível, que é o mundo material, né, mediado pelas formas autônomas que encontramos na natureza, percebidos pelos cinco sentidos, tá? É o mundo sensível, é o mundo físico, é o que nós podemos sentir pelo nosso tato, que podemos pegar. Esse celular que vocês estão segurando, ele é real, tá? Ele é verdade, porque vocês estão segurando ele, vocês percebem ver, faz parte do mundo físico. Vocês percebem pelos sentidos, pelos cinco sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar, tá? É a sua casa, é a sua rede, sua cama, é a natureza, é sua bicicleta, é o seu pai, a sua mãe, é o mundo físico. Então, o mundo físico, aquilo que você está sentindo e vendo, isso é real. Mas também tem o mundo das ideias, que é a realidade inteligível, denominado de mundo ideal, ou seja, aproxima-se da ideia de perfeição de algo. É o mundo das ideias, dos pensamentos, das imaginações, tá? Quantas vezes nós nos pegamos em casa pensando, a gente viaja, né? Parece que você está em outro lugar. É esse mundo aqui. É o mundo das ideias, é o mundo dos pensamentos. Sabe aquele tipo de pessoa que anda aérea? Aí alguém fala, você parece que está em outro mundo. E realmente está. Ele está ali fisicamente, mas sua mente, ele está no mundo das ideias. Tem gente que é assim, parece que é assim o tempo todo, né, gente? Só anda voando, né? Bem outro. Não é muito bom estar voando o tempo todo, não. Tem que retornar para o mundo físico. É bom pensar, sim, mas tem que não pode não pode viajar demais. O mundo sensível é aquele baseado nas sensações mais imediatas, tá? Ele é ilusório, enganoso, passageiro. Aí vem o dox aqui que é a opinião.
Por que é passageiro? Porque a nossa vida tem um prazo de validade. Nós não vamos viver 300 anos, 1000 anos no mundo físico, não. Nós só vamos viver estourando, na melhor das hipóteses, segundo a expectativa de vida do brasileiro, 80 anos de idade. Tá? De 70 a 80 anos de idade. Então temos esse mundo sensível, ele é passageiro. Quando nós estamos na idade que vocês estão hoje, na adolescência, 13, 12, 14, nós achamos que eu já passei, já fui adolescente. A ideia é que você é imortal, não é? Que você é eterno, que você é todo poderoso. E aí os dias vão passando e você vai a cada dia percebendo que o mundo é passageiro, tá? E que o tempo passa rápido, certo? Além de ser passageiro, o mundo ele é ilusório, tá? E hoje vivemos na era da ilusão. Vocês lembram? Vocês já assistiram aquele filme do Steven Spielberg? Deixa eu lembrar, que é baseado em uma ilusão. Deixa eu ver se é Passageiro número 1. Filme Steven Spielberg. Perguntar aqui pro Google. Se me lembra aqui. É Jogador número 1. Hoje a pessoa vive muito de ilusionismo, de achismo também, né, professor? Sim, sim. Jogador número 1, ó. Quem não assistiu esse filme, ele é de 2018. Baixa aí na internet. Eu acho que ele não tem na Netflix. Tem não, que eu nunca vi. Jogador número 1. Eu não saiu. Tá? É esse filme aqui, ó. Jogador número 1 de Steven Spielberg. Ele é Passageiro número 1, maravilhoso. professor? Ele é... Jogador. É jogador. Tá? Ele é baseado em ilusão. Ó, o Ítalo tá falando que assistiu. Você gostou, Ítalo? Sim, tá respondendo que sim. Olha, gente, o filme, ele é baseado em uma vida de ilusão. É um jogo em que você se conecta a um mundo ilusório, não é? Nesse mundo você pode ser quem você quiser, assumir o corpo, a forma ou o sexo que você quiser, tá? Esse é um mundo das ilusões. Você tem outras amizades, você anda por onde você quer, você faz o que você quiser, porque não existem leis, não existem regras, tá? E aí, o que acontece? Todo mundo deixa de viver a sua vida no mundo físico para viver no mundo sensível, para viver uma vida no mundo inteligível, nessa ilusão, não é? Nesse mundo ilusório, tá? Muito bom. Eu acho que vou até passar com um trabalho sobre esse filme para vocês lerem e fazerem uma resenha, lerem, não assistirem e fazerem uma resenha. Vamos lá. Para Platão, através do conhecimento, é possível transcender do mundo material para o mundo das ideias e contemplar as ideias perfeitas, alcançando assim a felicidade. Ó, segundo Platão, você sabe que é verdade através do conhecimento. Conhecimento gera bondade e bondade gera felicidade, tá? Então, a visão que Platão tem sobre a verdade é que para você saber o que é verdade, você tem que ter conhecimento, tá? E quando você tem esse conhecimento, você gera a bondade. E a bondade gera felicidade. Por que nós estamos vivendo em um mundo cheio
de problemas com depressão, com ansiedade, com crises psicológicas, é que as pessoas estão deixando de ser bondosas. As pessoas estão deixando de ser empáticas, se colocar no lugar do outro. Tá? O mundo é um mundo hoje muito perverso, muito egoísta, muito individualista, muito capitalista. Tá? E aí isso tem gerado cada vez mais infelicidade. Não existe coisa mais gratificante do que você já fazer algo por bondade. Uma bondade não com interesse. Uma bondade não com intenção política, ou uma intenção amorosa, uma intenção de qualquer que seja, financeira, não. Mas você fazer uma bondade sem intenção alguma, isso te gera uma felicidade muito grande. Tá? Você doar uma cesta básica para alguém, você prestar algum favor, algum serviço, às vezes gratuitamente porque a pessoa não pode pagar, isso gera em você uma felicidade. Não é só o outro que ganha, você ganha também. E aí as pessoas estão deixando de fazer isso. E a cada dia vivem mais infelizes. Achamos que o dinheiro traz a felicidade. Mas existem pessoas que estão tirando a própria vida por falta de felicidade. Se dinheiro trouxesse felicidade, ricos não tiravam a sua própria vida com depressão. Tá? E já existem casos, diversos casos, entre nós, tá? De pessoas que tiraram a própria vida no auge da carreira, empresários famosos, e etc, etc. Mas que perderam a razão de viver, perderam a felicidade e simplesmente tiraram a própria vida. Tá bom? Eita, que hoje a aula tá pesada, né, gente? Que agora o professor foi longe. Eita, Deus. Vamos lá. Tem um quiz aqui que depois vocês vão responder, eu vou disponibilizar lá no Classroom semana que vem, tá? Deixa eu avançar um pouco. Olha, gente. Deixa eu pedir para alguém ler para mim. Larissa, lê para mim esse slide, por favor. Tá bom. São Platão, alegoria da caverna. São a representação de qualquer indivíduo que vive com os conhecimentos advindos do seu dia a dia e a tradição, e não com saberes verdadeiros. Certo. Olha, primeiro, para nós entendermos melhor sobre esse mito, chamado mito da caverna de Platão, ou também a alegoria da caverna, tá? Um resumo aqui rápido que é esse mito da caverna. O mito da caverna, Platão descreve algumas pessoas, alguns homens, que desde a sua infância, de geração a geração, eles ficaram aprisionados em uma caverna, tá? Sem conseguir se mover, porque estavam amarrados, imobilizados. Eles estavam virados de costa para a entrada da caverna. Tudo que eles viam era apenas reflexo das pessoas que passavam, tá, na frente da caverna e a sombra era projetada na caverna, tá? Porque atrás deles havia uma fogueira pequena, e que sempre estava acesa, tá bom? E aí os homens que passavam na frente da caverna, eles viam as projeções na caverna, tá bom? E o que isso significa, gente? Isso tem um significado, tá? Platão estava querendo dizer que os prisioneiros, eles eram os não filósofos, tá? Ou seja, aquelas pessoas que não valorizavam o conhecimento, as pessoas que viviam alienados, as pessoas que não valorizavam a questão da teoria do conhecimento, tá?
Os não filósofos para Platão eram os homens que estavam na caverna. Tá? Vamos lá. E as correntes simbolizam o quê? São tudo que nos prende a um falso conhecimento das coisas, a ignorância e o senso comum. Da mesma forma, essas correntes são metáforas, tá? Da mesma forma que esses homens estavam presos, acorrentados desde crianças nessa caverna, hoje as correntes são aquilo que nos prende, aquilo que não nos possibilita ver o que de fato é real. Para esses homens na caverna, o que era real eram apenas aquelas sombras, era o que eles estavam vendo, tá? Para eles não havia um mundo lá fora, porque eles nunca tinham visto esse mundo lá fora. Então, ainda hoje nós temos que identificar essas correntes que nos prendem à ignorância, essas correntes que nos prendem à falta de conhecimento, tá? E uma corrente terrível entre muitos alunos, preguiça. Eita, mas é uma corrente terrível. Preguiça de ler. Hoje são poucos alunos que leem um livro por ano. Eu digo livro, sem ser livro didático. São pouquíssimos. A média de leitura de um aluno europeu, de um jovem europeu, asiático, é mais de 10 livros por ano, é quase um livro por mês. E hoje, se eu perguntar quem lê um livro por ano, valendo mesmo, eu acho que na escola inteira, talvez eu não encontro 10. E aí fica todo mundo preso, acorrentado pelas redes sociais, acorrentado por jogos na internet, tá? Vivendo como esses homens estavam presos aqui na caverna, sem conhecimento. E eu já falei para vocês que quando estamos vivendo uma vida sem conhecimento, nós somos como cegos. Nós só vemos o que os outros querem que vejamos, tá? Nós só temos o que os outros querem que nós tenhamos. Tá? Então, e por aí é uma dura realidade. E essas marionetes são coisas, são cópias imperfeitas. E as sombras, gente, as sombras são as aparências sensíveis, cópias imperfeitas. É o falso conhecimento, ou seja, meras projeções da verdade. Elas podem ser confortáveis e parecer uma ilusão ao indivíduo sobre o mundo. Tá? Então, tenhamos cuidado para que o que nós acreditamos que seja verdade não seja meras sombras ou ilusões. Para aqueles homens, os homens da caverna, para eles, aquelas sombras eram uma verdade absoluta. Só que não passavam de sombras. Tá? Tem muita gente que acha que tem conhecimento, mas o que ele está vendo são apenas reflexos. São apenas cópias imperfeitas. E o mundo exterior? Em determinado momento, esses homens são libertados. E eles saem da caverna, olha aqui, ó, e vão para o mundo exterior. E percebem que tudo aquilo que eles estavam vendo não passavam de ilusões, de representações, de marionetes, tá? E que lá fora havia um mundo para ser vivido. Havia um mundo de possibilidades. Havia um mundo de oportunidades, tá? Esse mundo exterior é isso, gente. São as oportunidades, são os conhecimentos. Às vezes, pessoas vivem uma vida inteira aprisionadas em uma caverna. Tome cuidado para você não viver a sua vida inteira em uma caverna, preso a um único conhecimento, preso a um único tipo de vida, tá? Busque sempre, tá, viver e conhecer esse mundo exterior, porque o mundo é enorme e ele é cheio de possibilidades. Agora, mão na massa. Pense em uma forma criativa de representar a alegoria da caverna hoje. Você pode criar uma maquete, uma história em quadrinhos, uma música atualizando essa história, um vídeo, um poema. Solte a imaginação e mão na massa. Ó,
Isso aqui é atividade para próxima semana, viu? Eu vou postar essa minha videoaula, eu vou postar lá no Classroom e vou postar também esse slide, tá certo? Que é o slide que vocês vão utilizar para estudar. Vocês vão fazer uma representação criativa da alegoria, do mito da caverna. Vocês podem desenhar, podem fazer uma história, um poema, uma música, enfim. Fiquem à vontade. Professor, Em relação à atividade, vocês entenderam? eu queria saber se quando a gente fazer o trabalho é para gravar um vídeo ou só tirar a foto do trabalho. Vamos lá. Digamos que você fez um poema, tá? Sobre o mito da caverna, ou escreveu uma música. Você posta lá no Classroom o PDF, tá? Faz uma ediçãozinha no celular e posta lá em PDF. Ou como vocês sempre têm feito, tira uma foto, põe lá também. Digamos que você gravou um vídeo explicando, comentando, dramatizando, cantando. Põe também lá em PDF, ó. Põe lá em anexo. Tá bem? Entendeu, Larissa? Entendi, obrigada. Falou nada. Alguém mais? Todo mundo tirou a dúvida sobre o trabalho? Certo. Tá? Vamos lá, vamos para a chamada. Liguem o áudio e respondam presente, por favor. Adriana Silva. Presente. Anderson Thierry. Presente. Bruna. Presente. Ellen. Presente. Emerson. Presente. Ezequiel. Presente. Glória Lília. Glória Lília. Professor, quando eu não assinei o meu nome, é porque minha internet está travando aqui, ó. Certo. Presente. Iago. Presente. E o Deneide. Presente, professor. Ítalo. Ítalo. Presente. Eu anotei aqui, Presente. Glória. Eu anotei, Glória. Tudo bem, então. Jefferson. Presente. Larissa. Presente. Luana. Presente. Marcos Antônio. Presente. Vitória Souza. Presente. Certo. Eu vou encerrar aqui a gravação.